5, né? Tem 6. Vocês estavam tendo prova agora, alguma outra coisa? Ah, tá. É porque assim, não entrou ninguém até, costuma entrar uns minutinhos antes, né? Aí eu já tava, tava preocupado, pensei, será que eles tinham mudado o dia da aula e não falou nada? Mas tá bom. É, hoje ainda, gente, então assim, só alguns recados importantes. Hoje ainda é a última aula do terceiro bimestre. O quarto bimestre começa amanhã. Ficou tudo bagunçado com essa pandemia, né? Mas o quarto bimestre, então, começa amanhã. Só que eu vou iniciar, então, o conteúdo dele, embora ainda seja uma aula do terceiro hoje, tá? Eu vou começar o conteúdo do quarto nessa aula, tá? Então, tecnicamente, o quarto bimestre começa amanhã, mas a gente, para efeito de conteúdo, a gente começa ele hoje, tá bom? Então, deixa isso registrado aí. O que a gente vai falar? Lá no capítulo 7 do livro de vocês, ele fala sobre sequências, tá bom? A partir da página 208. Nós estudamos o ano todo quase que função, e sequências é um tipo especial de função para a gente. Talvez vocês já tenham visto algum probleminha, algo relacionado a sequências. É comum para você pensar a lista dos números pares, a lista dos números ímpares. Pode pensar numa sequência de figuras, sei lá, um triângulo, um quadrado, um pentágono, você vai aumentando a quantidade de lados. São exemplos diversos de sequências, tá bom? O nosso interesse, como é matemática, então é falar sobre sequências que envolvem números. Então, a gente vai dizer o que é uma sequência, mas a gente está interessado em sequências que são conhecidas como sequências numéricas, tá bom? Então, vamos falar sobre sequências e sequências numéricas. Qual que é o objetivo aqui? É no final a gente aprender a manipular, então, sequências numéricas e sei lá, dado uma sequência. Vamos, antes de começar o conteúdo, vamos pensar assim, em alguns exemplos. Imagina que eu tivesse a seguinte sequência: 1, 3, 5, 7, 11. Sequência dos números ímpares, né? Ok? Eu perguntasse para vocês qual é a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência? Ou qual é o termo número 100 dessa sequência? Então, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma opção era você fazer o quê? Listar tudo, né? Então, se eu perguntei o centésimo termo, você vai escrever um por um até chegar lá no centésimo, o que é muito trabalhoso, exaustivo, né? E a gente quer o quê? Criar maneiras de não precisar somar um por um para chegar lá no final, certo? Ó, um exemplo que é famoso, imagina que eu botasse aqui para vocês, perguntasse, ó, qual é o valor da seguinte soma? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais tananã, 99 mais 100. Qual o valor dessa soma? Okay? Uma opção a gente consegue fazer na força bruta, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Mas será que eu preciso somar todos para obter esse resultado final? A gente vai ver que não, tá? Aqui, por exemplo, eu tinha perguntado, né, qual o valor da soma dos 20 primeiros termos, ok? Então, será que a gente consegue determinar a soma dos 20 primeiros números ímpares? 1 mais 3 mais 5 mais 7, então 11. 11 a gente está em qual? 1, 2, 3, 4, 5. O 13, então, de modo geral, eu vou dar uma roubadinha aqui. Ele é 2n menos 1. Então, 40, 39. Então, vou somar até 39. Ok? Então, antes do 39 vem o 37, né? Será que a gente precisaria somar todos para chegar lá? Ok? Então, assim, a gente vai aprender algumas maneiras de como lidar com isso. Um último exemplo, porque assim, essa é uma sequência que vai de dois em dois, né? Somando dois em dois. Nós vamos ver tipos também de sequências. Essas aqui a gente vai chamar de progressão aritmética.
Nós vamos ver algumas que você pode multiplicar, por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Ok? Então, sei lá, se eu perguntar para vocês, qual é a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência? Será que a gente consegue fazer? Ou determinar essa soma aqui? 512 mais 1024. Será que a gente consegue fazer sem somar todos? E um último tipo de problema que a gente vai lidar é com sequências que são infinitas. Olha só, essa sequência aqui não vai acabar nunca. Agora a potência de 2 está aqui para baixo, né? Ok? A pergunta é, qual o valor dessa soma? 1 mais meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais tananã, ok? Isso aqui, essas em cima são somas finitas. Essa aqui é uma soma infinita nesse sentido. Será que isso tem um valor? Será que a gente consegue acabar essa soma? Vou deixar aqui a resposta de curiosidade, a gente vai ver porque essa soma aqui vale 2, tá bom? Essa soma vale 2. A gente vai aprender algumas dessas de como manipular isso, tá bom? Mas primeiro a gente precisa aprender o que é uma sequência numérica e alguns tipos. Aí a gente vai falar separado dos primeiros casos, que a gente chama de progressão aritmética, do segundo caso e desse terceiro, que a gente chama de progressão geométrica, e aprender como então se calcula, faz essas somas, tá bom? Então, nós vamos começar com sequência, e aí depois a gente vai avançando, tá bom? Vou dar alguns exemplos de sequências e tudo mais. Então, definição. Uma sequência de números reais é para a gente uma função onde o domínio é os naturais, ok? Então, uma sequência de números reais, ok? Além de sequência, pode vir em algum lugar escrito sucessão também, tá bom? Mas, em geral, os livros mais modernos falam de sequências. Eu falei de sucessão porque eu já tenho preparado o material para vocês desse capítulo, né? Eu não vou botar nada essa semana, porque a partir de amanhã começa o prazo da prova. No finalzinho da aula eu falo da prova, reforço com vocês, tá bom? Questionário avaliativo. Vou deixar para a semana que vem, que daí não sobrecarrega vocês. Mas eu já estou começando a preparar e, assim, achei alguns exercícios mais antigos que falavam em sucessão, mas sucessão e sequência são sinônimos, tá bom? Então, uma sequência de números reais é uma função. Digamos, A, cujo domínio é o conjunto dos naturais. E a imagem é qualquer número real. Aqui a gente denota, em vez de denotar o valor de A no número N, a gente denota simplesmente por AN, tá bom? A índice N. Lembrando para a gente aqui que os naturais, então o conjunto tem os números 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dar alguns exemplos, mas uma vantagem assim, ó, é que a gente diz o seguinte, A1, ele é o quê? O primeiro termo da sequência, ok? Ele, esse A1 é o valor da função A no número 1. Em vez de usar essa notação esquerda, que é mais C, a gente usa ele indexado, porque está dizendo que você analisa no número 1 e ele é o primeiro termo da sequência. O A2, então ele é o quê? O segundo termo da sequência. Então, é analisar a função no número 2. Então, a gente usa esse fato, né, do o 1 ser elevado no A1, o 2 ser elevado no A2 e identifica, então, as funções, essas sequências assim, tá bom? O A3 é o que é, então? Ele é o terceiro termo da sua sequência. Mas ele é a imagem da função no número 3. E, de modo geral, a gente diz que o AN, ele é o N, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, vigésimo, Nésimo, okay? Então, se for 20 é vigésimo, 30 é trigésimo, então, trigésimo termo da sequência, ok? Alguns exemplos, então, exemplos.
Olha, então a gente pode pensar na sequência dos números pares, por exemplo, A de N para R, onde AN é 2N, ou seja, ele vai calcular os pares. Então, o primeiro termo, A1, ele é quem? 2 vezes 1, 2. A2, 2 vezes 2, 4. A3, 2 vezes 3, 6 e assim sucessivamente. Nós, usualmente, então, deixa eu pôr um parênteses aqui, que existe outras notações para funções, tá bom? Para sequência. Então, vamos deixar aqui que isso ajuda quando a gente vai listar o exemplo. Porque a gente não fica simbolizando aqui, eu vou pôr uma listinha com os elementos da nossa função, tá bom? Da nossa sequência. Então, como eu falei, essa pode vir a anotação padrão, mas uma sequência, ela pode ser muitas vezes, por exemplo, essa sequência que foi dada aqui em cima, ela pode muitas vezes ser denotada da seguinte maneira, na seguinte ordem. Ó. O primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente, o enésimo e não para nunca, ok? Pode vir escrito assim, ou pode vir a n se é um número natural, se você tiver preguiça de listar todos, tá bom? Ou ainda, se for bem claro, simplesmente a n. Por exemplo, como é que a gente denota essa primeira dada aqui para a gente? Ela é simplesmente a sequência 2, 4, 6, 8, 10, ok? De modo geral, 2n, e assim continua. Então, pronto, essa é a sequência, tá? Então, são exemplos de... Esse aqui é o primeiro, então, exemplo 1 de uma sequência numérica. Exemplo 2. Tem uma sequência que é bem famosa, conhecida como sequência de Fibonacci. O que essa sequência faz? Olha só. Nem sempre você vem com a lei de formação assim, mas eu já identifico. Simplesmente pode vir listado. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Alguém sabe me dizer o que está acontecendo aqui nessa sequência? A sequência de Fibonacci, então, ela é uma sequência, sendo sequência, domina os naturais, a imagem, os reais. O que ela faz? Para o primeiro termo, o F1, ela deu 1. Para o segundo termo, o F2, ela deu 1. E daí para frente, observe o que ela faz. Observe, por exemplo, vou riscar de verde, o 2. O 2 é a soma de 1 mais 1. O 3, eu vou riscar de vermelho aqui. Ó. Ele é a soma dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O 5, 2 mais 3, deu 5. O 8, sei lá, vai acabar minhas cores aqui. O 8, ele é a soma dos dois anteriores. O 13, ele é a soma dos dois anteriores. Então, de modo geral, um termo, né, o termo duas casinhas para frente, ele é o termo de uma casinha somado com o outro, né, ok? Aqui o n maior ou igual a 1. Né? Então, o F3 é o número 2, certo? Ele é o F1 mais o F2, 1 mais 1. O F4, ele é o número 3, ele é a soma do F3 com F2, 2 mais 1, e assim sucessivamente. Então, essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci. Tá bom? Tem sequências simplesinhas, por exemplo, a gente pode pensar na sequência dos números naturais. Nem sempre, então, a gente usou o exemplo aqui, chamou de A, né? Nem sempre precisa ser A, aqui, ó. Tá o FN, por exemplo, dos naturais a gente pode pensar como X, outro exemplo que vai aparecer também muito usado para notação de sequências, usar o termo X. Então, o que essa sequência faz? Xn, ele é o número N. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Tem sequências que são constantes. Então, por exemplo, a seguinte sequência, AN igual a meio, por exemplo, ok? Então, essa sequência. No primeiro termo vale meio, no segundo termo vale meio, no terceiro termo vale meio. Para todos os termos vale meio. Outro exemplo de sequência aí.
Vou chamar de x de novo. Dos naturais para os naturais. Opa, dos naturais para os reais. Onde xn, ele, olha só, é menos 2 elevado a n. Então, por exemplo, quando n é 1, menos 2 elevado a 1 é menos 2. Quando n é 2, menos 2 ao quadrado, 4. Quando n é 3, menos 2 ao cubo, dá menos 8. Menos 2 à quarta, 16. Ele fica alternando o sinal, né? Tá vendo? Uma sequência, por exemplo, das raízes aí. Eu vou chamar de f, eu não chamei nenhuma de f ainda. F de n para r, onde Fn calcula o quê? A raiz de n. Então, quando n é 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Quando n é 2, raiz de 2. Quando n é 3, raiz de 3. Quando n é 4, raiz de 4, 2. Quando n é 5, raiz de 5. Quando n é 6, raiz de 6. E assim sucessivamente. Mais um último exemplo, só para a gente... Então, nem sempre precisa aparecer números inteiros, tá bom? A imagem pode aparecer qualquer coisa real, tá vendo? Aqui apareceu negativos, aqui raízes, inclusive números irracionais, tá? A seguinte sequência, ó. 3, 9, 27, 81, 243. O que que essa sequência faz? Se eu perguntasse, né, como é que a gente apresenta essa sequência? Se eu chamasse ela de A, dos naturais para os reais, onde para cada n, ela calcula o quê? 3 elevado a n. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. E assim sucessivamente. Ok? Ah, Letícia perguntou, está somando? Isso, na sequência de Fibonacci está somando. Somos dois anteriores, tá bom? Agora, falou sobre multiplicar, eu me perdi. Então, a de agora multiplica, mas multiplica sempre pelo mesmo número, por 3, tá bom? Por 3. Por 3. Tem tipos de sequências que a gente não vai ver de cara assim, mas elas são especiais. Quer ver? A gente viu um aqui para trás, ó, que você soma, por exemplo, a dos ímpares, né? Ou mesmo a dos pares, você está somando de 2 em 2, né? Somo de 2, somo de 2, somo de 2. Tem sequências que pode fazer assim, ó. 1, 2. Eu somei 1, certo? Agora eu somo 2, 4. Eu somo 3, 7. Eu somo 4, 11. Eu somo 5, 16. Eu somo 6, 22. Somo 7, 29. Ok? Então, o que que essa sequência faz, por exemplo, assim, se a gente chamar ela de A, certo? O A1, ela é o número 1. O A2, ela é o anterior mais uma unidade, certo? Então, por exemplo, assim, ó, o A2, ele era o A1 mais uma unidade, certo? O A3, quem é o A3? O A3 é o número 4. Ele é o anterior mais duas unidades. De modo geral, a gente pode dizer, então, que o enésimo termo dessa nossa sequência, ele é quem? Ele é o anterior, que é o 1 a menos, então se for 5, aqui é o 4, somado o n menos 1, ok? Esta é um tipo disfarçado de progressão aritmética. A gente vai estudar só casos como esse primeiro aqui, tá bom? Só casos onde a soma do número é constante. Então, somando de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, de 5 em 5, de menos 1 em menos 1, menos 10 em menos 10, não importa. Não varia, ok? Mas essa aqui a gente chama de uma progressão aritmética de ordem 2. Por quê? A diferença... Aqui, Bampão, a diferença aqui foi uma unidade, aqui a diferença foi 2, a diferença foi 3, a diferença foi 4. Na que surge debaixo de branco, a diferença entre os termos é constante, né? É 1, é 1, é 1, é 1. Então, é uma que está, não é no primeiro momento, mas num segundo momento ela apresenta esse padrão, tá bom? A gente não vai estudar isso ao longo desse curso, embora vocês possam se deparar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre questões como essa, se deparar, pode me procurar, tá bom? Então, nesse momento aqui, a gente fecha a primeira sessãozinha do livro, que é lá da página 212, aí eu posso passar alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá bom? Então, exercícios da página 212, dos números 1 ao 11, tá bom?
Eu tenho focado mais naquela listinha de exercícios que eu acrescento para vocês, em exercícios de vestibulares, exercícios que eu costumo pôr ou pôr parecido nos questionários avaliativos, tá bom? Mas esses aí ajudam a preparar para fazer aqueles, tá? Então eu recomendo que tentem fazer. Não tenho mais digitado e resolvido os exercícios do livro, não, a não ser os de vestibulares, tá bom? Esses eu tenho colocado para vocês. Nesse material novo que eu estou preparando lá, eu também estou colocando a definição, o que é uma sequência, uma PA, uma PG, tá bom? Porque ajuda a complementar o estudo para vocês. Aí, ao longo dessa semana que vem, quando encerrar a data da prova de vocês, eu, eu disponibilizo ele, tá bom? Então, dois casos especiais de sequência é o que a gente vai focar mesmo no curso, tá bom? Olha só para não deixar passar batido, deixa eu pôr mais um outro exemplo, eu pus de verde, eu vou pôr de amarelo aqui. Vocês podem se deparar com sequências que nem sempre são numéricas, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente pode pensar, ó, a sequência com um pontinho, com três, com seis pontinhos. Vou fazer mais um pouquinho. Tá, acho que tá até no livro de vocês a sequência aí. Um, dois, três, quatro, dois, três. Essa sequência é uma sequência, tá vendo que a gente está formando triângulos? Tinha um só. Esse segundo aqui ficou feio até, né? Então deixa eu fazer ele manter o padrão dos outros. É conhecido como a sequência dos números triangulares, tá bom? O próximo vai. Então, assim, aqui tem um, três, seis, aqui tem 10, certo? Então, o próximo, assim, você vai fazer o que aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, dois, três. Ok? Aqui, por exemplo, tem um pontinho. Então, a sequência é um, três, seis, e tem 10. O de cá tem 5, 9, 12, 14, 15. Ok? É conhecido como, então, a sequência dos números triangulares, tá? Você vai formando, nessa ideia aqui, formar triângulos aqui em cima com eles, tá bom? Tá lá no exercício de vocês, tem um exercício do livro, ele vai pedir para determinar qual é o elemento número tal, não lembro a pergunta direito. Mas esse é um caso daquele tipo que eu falei, ó, daqui para cá somou 2, daqui para cá somou 3, 4, 5. Então o próximo vai fazer o quê? Vai somar 6, vai ter 21. Depois vai somar 7, assim sucessivamente, né? Então, esse é um desses casos, tá? Então, sobre sequências, dois casos especiais nós estamos interessados em estudar. Só passar a régua aqui. É o caso, então, das sequências onde a diferença entre um termo e o seguinte é sempre constante, ok? Ou você pode pensar, se eu fizer diferença, posso pensar na soma. Então, a soma do termo anterior com a constante fixa sempre resulta no termo seguinte, isso a gente chama de progressão aritmética, ou então em progressões geométricas, onde é, o termo anterior, o termo seguinte é sempre obtido do anterior multiplicado por uma constante, ok? Nós vamos começar então falando sobre progressões aritméticas, que são conhecidas popularmente como PA, tá bom? Então, vamos deixar aqui tipos especiais de sequências, então casos especiais de sequências, são as progressões aritméticas, conhecida então por PA, e progressão geométrica, conhecida como PG. Ok? Então, vamos iniciar falando sobre progressão aritmética, tá bom?
Então, o que é um APA? Um APA é uma sequência, tá? A gente está falando sobre sequência, aonde cada termo a partir do segundo, ele é a soma do anterior com uma constante fixa, que a gente chama a razão da progressão, tá bom? Então, vamos escrever isso. Definição. Uma progressão aritmética, tá bom? PA, é uma sequência, tá bom? Então, a sequência A1, A2, A3, etc. Ok? Então, continua, tá? Onde, vírgula, onde cada termo, a partir do segundo, então vou grifar isso, tá bom? A partir do segundo, então a gente tem um primeiro termo, tem um segundo, é a soma. Que soma que é, então? Cada termo é a soma do seu anterior com um número fixo chamado razão. Okay? Esse n-1 é no índice chamado razão. Ok? Do termo anterior com a constante. Essa constante ela é fixa, ok? Então, esse número não varia, como foi em alguns exemplos que eu dei lá para trás. Ele é sempre, como se for o número 1, é sempre o número 1, se for o 2, é sempre o 2. Se for o menos 5, é sempre o menos 5. Essa constante é fixa e é denominada, chamada, vamos supor, de amarelo, razão da progressão. Vou colocar PA, tá bom? Faltou escrever a constante R, né? Ok? Eu usei o símbolo aqui R, mas não escrevi, ok? Pronto, agora sim a gente definiu o que é uma PA. Vamos por alguns exemplos e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas. Então, exemplo. Exemplo A. Primeiro exemplo que a gente passou hoje, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Ok? Então, essa é uma sequência o quê? Aonde a diferença... Né, olha só, o segundo termo ele é o primeiro mais 2. O terceiro termo ele é quem? O segundo mais 2. O quarto termo ele é o terceiro mais 2. E assim sucessivamente. A gente pode então escrever assim, né? De modo geral, ele é o anterior mais 2, certo? Então, aqui a gente sabe que a razão dessa progressão é o número 2. Agora, tem algumas desvantagens escrever isto, né? Porque, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual é o 20º termo dessa sequência? Você deveria, então, conhecer quem? O 19º para achar o 20º. Se eu perguntasse qual é o 100º termo dessa sequência, então você teria que conhecer quem? O termo número 99 para achar o 100º. Então, o ideal é que a gente tente achar uma maneira de identificar qualquer termo da nossa progressão, que a gente chama de termo geral. Tá? A gente vai tentar listar isso. Como que a gente consegue, então, listar o termo geral? Deixa antes de falar do termo geral, eu passar mais dois exemplinhos para vocês, só para não ficar sem, e aí eu falo de como achar o termo geral. Então, a gente falou, por exemplo, essa progressão, usei uma constante positiva, certo? Agora, a gente pode pensar numa outra. Pensa assim, ó, 16, 11, eu tirei 5, então vou tirar 5. 6, 1, se eu tirar 5, menos 4, se eu tirar 5, menos 9, se eu tirar 5, menos 14, menos 4, menos 5, isso, menos 14, continuo, ok? Estou tirando de 5 em 5, ok? Então, pelo que a gente viu lá, você conhece o anterior e aqui no caso tira 5. A nossa razão é quanto? Menos 5. Tá vendo? Aqui é um exemplo de uma razão positiva, aqui uma razão negativa, né? Então, tirei 5 só para conferir as contas, tirei 5, tirei 5, tirei 5. Tirei 5, continuo tirando 5. Então tá certinho.
exemplo de uma PA de razão negativa. A razão nem sempre precisa, né, os números podem ser positivo, negativo ou pode ser constante. Então, esse aqui é um exemplo. Embora não tenha emoção nenhum, essa é uma PA de razão quanto? Razão zero, né? De um termo para o outro, a gente está somando zero ou subtraindo zero. Então, os termos são sempre iguais aos seus anteriores, porque se somar ou subtrair zero não muda nada, né? Ok? Entretanto, como eu falei assim, em situações como o item A e B, não é muito prático, né, assim, do ponto de vista de determinar qualquer termo da sequência, conhecer só essas relações. Então, a gente fala sobre o termo geral de uma progressão, tá bom? Então, vamos falar sobre o termo geral, e aí o nosso objetivo é determinar os termos gerais do item A e B. Porque do item C não precisa fazer nada, o termo geral, ele é quem? Ele é 1 para todo N, né? A1 vale 1, A2 vale 1, A3 vale 1, então esse não tem emoção, né? Então, vamos atrás de onde existe emoção. Então, vamos falar sobre o termo geral. Sobre o termo geral de uma PA. Pronto, minha tela voltou. Tá meio travando, piscando. Então, o termo geral de uma PA é como eu falei, a ideia é tentar determinar qualquer termo sem precisar conhecer o anterior. Mas para isso a gente precisa conhecer duas coisas da nossa progressão. A gente precisa conhecer a razão e o primeiro termo, tá bom? Então, se a gente conhece a razão e o primeiro termo, ou, dependendo, claro, do exercício, ele pode te dar o segundo termo e a razão, ou o segundo e o terceiro termo, mas assim, com isso a gente consegue, de alguma maneira, deduzir qual é o primeiro termo e qual é a razão. Então, quando eu falo que você precisa conhecer, é que se você não tem de cara, você tem ferramentas para descobrir o primeiro termo e a razão, tá bom? Então, como que a gente determina esse termo geral em função do primeiro termo e da razão, tá? Recorde, então, assim, se a gente tem uma PA, eu vou escrever aqui, A1 é o primeiro termo, A2, A3, A4, etc, né? O que está acontecendo de um para o outro? A gente está somando R, certo? Então, por exemplo, o segundo termo, ele é quem? Ele é o primeiro mais uma razão. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo, ele é quem? O segundo mais a razão, não é isso que está falando? O termo, né, seguinte é o anterior mais uma razão. Só que, observa na linha de cima, nós conseguimos pegar o segundo termo e colocar em função de A1, né? Então, no lugar de A2, eu posso pôr A1 mais a razão, somado com a razão que já estava lá, né? Até deixei de branco, né? Então, fica A1 mais duas vezes a razão. O quarto termo, então, o quarto termo, ele é quem? Ele é o terceiro mais a razão. Só que o terceiro, tá aqui, o terceiro a gente pode escrever em função do primeiro e da razão. Então, no lugar de A3, a gente pode escrever A1 mais 2R, somado com um R que estava. Então, fica A1 mais 3 vezes a razão. O quinto, para ver se não tiver entendido, talvez agora saia. O quinto, ele é quem? O quarto mais a razão. Pegar, então, vermelho. Observe que o quarto, a gente pode escrever como A1 mais 3 vezes a razão. Então, fica A1 mais 3 vezes a razão, somado com uma razão. Então, ele é A1 mais 4 vezes a razão. O que a gente percebe aqui? O segundo termo era o primeiro mais uma razão. O terceiro era o primeiro mais duas vezes a razão. O quarto, o primeiro mais 3 vezes a razão. O quinto, o primeiro mais 4 vezes a razão. De modo geral, então, a gente pode imaginar o que aqui? Que o enésimo termo, então, o termo de posição N, ele é quem? Ele é o primeiro mais... O que a gente está fazendo com N aqui? Era 5, ficou 4. Era 4, ficou 3. Era 3, ficou 2. Era 2, ficou 1. A gente está tirando uma unidade. Então, N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é o termo geral de uma PA. Então, esse é conhecido como a fórmula para o termo geral de uma progressão, em termos do primeiro termo e da razão. Aqui, lembrando, esse N ele é um número
natural, ok? Então, ele é 1, 2, 3, etc. Se a gente... tá, forma do primeiro termo de 1PA, né? Então, fórmula do termo geral de 1PA. Aqui, então, tem razão R. Faltou escrever, né? Razão R. E primeiro termo A1. Então, a princípio, a gente conhece a razão e o primeiro termo, ok? Se a gente traz para o nosso problema aqui, por exemplo, qual é a fórmula do termo geral desse primeiro exemplo? Ó, o primeiro termo vale quanto? Vale 1, né? Então, é o primeiro termo, mais a razão é 2. Então, 2 vezes n menos 1. Né? Porque n menos 1 a gente tira n. Então, olha só. O termo geral você pode melhorar. 2 vezes n é 2n. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 somado com 1, menos 1. Vamos ver se dá certo. Ó, quando n é 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Quando n é 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando n é 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Quando n é 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Se eu perguntasse qual é o 20º termo, você precisaria determinar o 19º? Então, se eu perguntasse para vocês qual é o 20º termo, era só calcular o A20. Então, é 2 vezes 20, menos 1. O A20, então, é 40 menos 1, 39. Então, ele é o 30º, o número 39, né? É o 20º número ímpar na sequência, tá bom? Sem precisar conhecer todos os outros. Se eu perguntasse para vocês qual é o centésimo, né? Qual é o centésimo termo? Então, 2 vezes 100, 200, menos 1, 199. Então, você não ia precisar listar todos para achar que é o 199. Como que ia ficar o termo geral no item B aqui? Então, vamos fazer ele de amarelo. Então, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 16. Qual é a razão? Então, a razão é menos 5. Então, menos 5 vezes n menos 1. Agora, menos 5 vezes n é menos 5n. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5, somado com 16, 21. Será que realmente representa isso? Ó, observa o seguinte. Se o n é 1, o n é 1, então menos 5 mais 21, 16. Se o n é 2, menos 10 mais 21, 11. Se o n é 3, menos 15 mais 21, 6. Se o n é 4, menos 20 mais 21 dá 1. Se o n é 5, então dá menos 25, somado com 21, menos 4. Se eu perguntasse para vocês, né, sem a gente listar, qual é o 30º termo dessa sequência? Então eu não precisaria listar ele, ok? Simplesmente ia fazer quem? Menos 5 vezes 30 mais 21. Menos 150, certo? De 150 você tira 21, sobra 129, só que com sinal negativo. Então é menos 129. Compreendido até aí? Só para conferir que esse termo geral nesse exemplo nosso seria n igual a 1, olha só. O AN é o primeiro termo, que é 1, mais a razão é 0, vezes n menos 1. Multiplicar por 0 dá 0, então ele também dá certo lá com o que eu tinha falado para vocês, né? O AN é 1. Dessa maneira, a gente consegue, então, determinar o termo geral de qualquer progressão, tá bom? Qualquer progressão aritmética. As progressões aritméticas, elas são classificadas de acordo com a razão. Se a razão é positiva, a gente diz que a PA é crescente. Se a razão é negativa, a gente diz que é decrescente. E se a razão é zero, a gente diz que é constante, tá bom? Então, vamos pôr essa observação aqui. Observação. Então, a PA ela é crescente quanto? R maior que zero. A PA ela é decrescente
quando R for menor que zero. E a PA, ela é constante, aqui não tem emoção, em geral a gente nem faz exemplo com isso, né? Quando a razão é zero. Então, o primeiro exemplo aqui é exemplo do quê? De uma PA crescente, né? A razão é 2. Então, esse aqui é a PA crescente. O segundo exemplo, a razão é menos 5. Então, a gente está falando de uma PA decrescente. E o último exemplo, o exemplo sem emoção, é a razão igual a zero. Então, uma PA constante, né? Perguntas até aqui? Para falar sobre PA, então, assim, nós vamos falar sobre agora o que? A soma dos termos de uma PA, que é o que é interessante, né? De que maneira a gente pode fazer essa soma sem, de fato, ter que somar um por um, ok? Então, vamos falar sobre a soma dos N primeiros termos de uma PA. Ora, então, assim, vou começar contando uma história meio famosinha. Um dos maiores matemáticos de todos os tempos é conhecido como Gauss. É Karl F. de Friedrich Gauss. Tem a maior tese de doutorado da história de matemática. Bem, aí, quando ele era criancinha, novinho, estava na escola, a lenda reza o seguinte: o professor, para passar o tempo, mandou os meninos novinhos, pequenininhos, e falou assim: olha, vocês vão calcular a seguinte soma para mim. 1 mais 2 mais 3, aquele exemplo lá que eu botei para vocês, tá bom? Mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Mandou somar um por um. Okay? Ele estava crente que os alunos iam passar um bom tempo para determinar essa soma. O que o Gauss fez? Então, observe que se a gente pensar numa PA, a gente está falando somar o quê? Os 100 primeiros termos de qual PA? A PA 1, 2, 3, 4, ok? 99 e 100. A PA que tem primeiro termo 1 e razão 1 também, né? Então, um exemplo simplesinho, né? Seria calcular o quê? A soma dos 100 primeiros termos e uma progressão aritmética de razão 1 e primeiro termo 1. 2, 3 minutinhos depois, Gauss vem com a resposta. Falou, professor, terminei. Aí o cara acha que ele tá, você tá mentindo, tá enrolando, não é possível. Eu gasto um bom tempo para fazer, só que o professor já sabia a resposta. E o Gauss falou, é tanto. Ele falou, você acertou, mas como que você fez isso? Né? Eu falei assim, acertou, miserável, né? Como é que você fez isso? Aí Gauss explicou, ó, professor, observa o seguinte, se eu vou somar de 1 a 100, é a mesma coisa que somar de 100 até 1, né? Então, eu faço 100 mais 99, mais 98. O 9 ficou feio aqui, né? Então, mais 99, mais 98, mais 3, mais 2, mais 1. Ele falou, até aí tudo bem. Só que agora entra o cara ser gênio e o resto ser normal, né? Se eu quero saber o valor dessa soma, eu não sei quanto é, mas eu sei que se eu somar ela duas vezes, dá o dobro da soma que eu estou procurando. Então, duas vezes a soma que eu quero, ela é quem? 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Aí, ó, 98 mais 3, 101. 99 mais 2, 101. 100 mais 1, 101. Ele fala, tudo bem, né? Isso é verdade. Quantas vezes você somou esse 101 aqui? 100 vezes, né? Por quê? Aqui tem 100 números, você botou um embaixo do outro, você somou 100 vezes. Então, o dobro da soma que você procura, ela é 100 vezes 101. Se eu passar o 2 dividindo, o que eu tenho? Então, 100 vezes 101 por 2. 100 dividido por 2
50. 50 vezes 101. E 50 vezes 101 dá 5.050. Então, ele determinou essa soma com, sei lá, 3, 4 anos de idade, 9 anos de idade que seja, só usando esse argumento, ok? Esse argumento, bom, agora vai dar 11 horas, eu vou parar, tá bom? Mas então, a soma dos 100 primeiros termos dá 5.050. O que teve de legal aqui? Que a gente conseguiu calcular essa soma, né, determinar essa soma, sem ter que somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, sem ter que somar 1 por 1, né? O que a gente vai aprender no nosso próximo encontro? Como que a gente pega uma progressão aritmética de primeiro termo e razão R, ok? Então não precisa ser 1 e 1, e você determina a soma de uma quantidade finita de termos sem ter que somar todos, ou seja, sem ter que somar 1 por 1. A ideia que a gente vai usar é essa mesma do Gauss, tá bom? Ele usou lá atrás, a gente vai repetir, ok? Uma ideia que parece simples, mas é genial, porque te permite fazer essa conta de maneira muito mais simples do que somar termo a termo, tá bom? Eu vou parar de partilhar a tela, vou voltar aí na sala, que se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, a Letícia perguntou, como que uma criança fez isso? É porque é o Gauss, né? A gente não fala assim, essas pessoas surgem uma vez a cada, sei lá, quantos séculos, né? Mas é uma criança que fez isso. Por incrível que pareça, é uma criança que fez isso. Agora, entender a cabeça de uma pessoa dessa, acho que é além da nossa, pelo menos da minha capacidade, porque é muito acima o pensamento, né? Mas é interessante. Isso mostra um poder legal da matemática. Qual é o poder legal? É o poder de você determinar somas, chegar em resultados, sem ter que fazer todos todo o passo a passo, né? Você soma de 1 até 100, sem somar 1 com 2, sem somar o 2 com 3, sem somar o 3 com 4, sem somar o 4 com 5 e assim sucessivamente, tá bom? Você consegue chegar lá. Só para fechar aqui, gente, então assim, eu tinha passado alguns exercícios para vocês fazerem do livro, né? Tem mais alguns outros para vocês tentarem. Eu tenho 2 comentários importantes. Um é sobre a prova. Então, exercício da página 220, do número 31 ao 42, tá bom? Na próxima aula, a gente vai retomar essa parte de soma da PA. Então, rapidinho para poder encerrar com vocês, que eu sei que vocês têm outra aula agora. Primeiro observação. Então, amanhã abre o questionário avaliativo de vocês, tá bom? Vai até o dia 2/2. Lembrem de fazer. Eu coloquei uma sequência, tá? Então, assim, para ajudar você, porque a vocês, eu pus restrição. Então, assim, você tem que abrir primeiro o tópico 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 5, que é o questionário avaliativo. O 4 é autoavaliação. Tem que abrir na sequência. Se tentar abrir o 3 antes de abrir o 2, não vai dar certo e vai travar, tá? Então, essa é a primeira observação. Segundo, eu não sei se as coordenações já passaram para vocês, mas semana que vem é semana de iniciação científica, do Simpex e de mais um outro evento. Então, eles pediram que a gente liberasse os alunos das aulas, para vocês têm que participar dessas atividades. Tem atividade de manhã, atividade de tarde, atividade de noite. Cada aluno tem a atividade que vai participar, que vai apresentar. Então, assim, vai atrapalhar o andamento da aula, mas é a ordem que chegou, tá bom? Então, não é que eu vou faltar nem nada, mas semana que vem, até a frequência de vocês é condicionada a participar dessas palestras, tá bom? O que fica para a semana que vem para vocês? Se eu mandar alguma atividade assíncrona, o que eu vou passar de novo? Eu vou atualizar a lista de exercícios, tá bom? Que eu já estou preparando, eu falei que eu não ia pôr essa semana por causa da prova, mas eu ponho com exercícios que a gente fez da aula de hoje, tá bom? Não, Gustavo. Então, assim, acho que criou confusão. No questionário, continua liberado. Você pode ir da questão 1 para 5, voltar na 3, ir para 4, voltar para 2. Eu estou falando é o seguinte: tem 5 atividades que são condicionadas, uma só abre após a outra. Então, a primeira atividade, a atividade 1, é a lista de exercícios, porque eu quero garantir que o aluno viu o exercício, alguns exercícios, inclusive, estarão na prova. Depois, eu gravei uma aula sobre 20 e poucos minutos sobre inequações que envolvem logaritmos. Também está na prova.
Então, eu quero o quê? Que você tenha visto essa inequação e o print da tela. E aí, na sequência, a autoavaliação, porque eu já tive aluno que fez o questionário avaliativo e esqueceu a autoavaliação, para depois abrir o questionário avaliativo. É só essa sequência, entendeu? Ver o vídeo ou não é responsabilidade do aluno. Ler os exercícios resolvidos ou não é responsabilidade do aluno. Mas eu garantir que o aluno teve acesso a isso é minha obrigação. Então, vocês abrem e vê ou não a responsabilidade de vocês, mas, em tese, vocês estão com o conteúdo preparado para realizar o questionário, tá bom? Vou parar de apresentar e vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade.